Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o ex-assessor do Alexandre de Moraes aparece com mais uma bomba. Ele diz que tem provas materiais de tudo o que aconteceu com a passagem dele lá no TSE. Ele que é uma peça-chave aí para esclarecer muita coisa sobre as eleições de 2022. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Boa noite, Eduardo Talhaferro, seja bem-vindo aqui no canal TV Injustiça. Hoje, inclusive, né, é de madrugada, onde ele se encontra agora, mas mesmo assim ele topou participar do programa. E, enfim, a gente tem aqui então o Eduardo Talhaferro, vocês já estão cansados de saber quem é, ex-assessor do TSE, perito digital, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, e ele está botando a boca no trombone agora, que ele está no exterior e já prometeu aí informações bombásticas aí para os próximos dias, talvez, suponho. Isso aí a gente vai tentar puxar dele hoje, quando que ele vai vir com essas informações novas. Então, boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo ao TV Injustiça. Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos que estão assistindo. Aqui já é bom dia, né? São 3 da manhã. Não repare aí que eu tô todo inchado, porque eu acabei dando uma dormidinha um pouco antes, senão eu não ia aguentar, né? Foi uma semana bem puxada e eu não poderia deixar de participar aqui no seu programa, através do seu convite. Então, obrigada aí por ter, né, acordado de madrugada para nos atender. O programa TV Injustiça é o último programa da direita, digamos assim, da semana. Então, é o mais tarde, é no domingo. Então, a gente realmente, para quem está participando da Europa, fica complicado. Mas vamos lá, então. Né, eu prometo não tomar muito do seu tempo, você está aí de madrugada, está cansado, mas vamos tentar começar aqui do início. Eduardo, como você chegou ao Moraes? Como que você foi parar lá no TSE? Quem te convidou? Você botou currículo ou alguém te chamou? Como é que você foi parar lá? Não, não. Foi uma coincidência aí, através de uma brincadeira, num clube de tiro, por sinal, apesar que o pessoal achar que eu sou de esquerda, estão completamente enganados. Foi dentro de um clube de tiro, onde eu sempre costumava atirar com um juiz que é meu amigo. A gente ia aos domingos, né? E nesse dia ele convidou um promotor e um outro juiz que eu não sabia que era de Brasília, né? Lá da Suprema Corte, né? E numa simples brincadeira de mesa, após os treinos lá, fiz uma brincadeira e despertei a atenção dele e ele levou todo o meu conhecimento, né? Olhou meu currículo, me acompanhou, levou meu conhecimento à Suprema Corte lá para poder me apresentar. Daí então eu fui introduzido lá dentro, né? Dentro do Tribunal Superior Eleitoral. A princípio era o Supremo Tribunal Federal, mas depois foi alterado para o Tribunal Superior Eleitoral. Certo. E então, primeiramente, você foi ser perito no TSE, é isso? No gabinete do Moraes, ou você foi para algum outro gabinete antes? A verdade era para eu ser perito no gabinete do Moraes, no STF, aí ele passou a presidência e me convidaram, né, me chamaram para poder ser chefe de gabinete no TSE. A princípio eu fiquei meio receoso porque eu não sou um bom administrador e para administrar um gabinete não é tão fácil. Mas entre eu ter o meu nome lá e alguém tocar, eu preferia eu mesmo tocar. Se eu aguentasse ou não, eu ia saber com o passar dos trabalhos e sairia. O que eu tentei e não consegui. Então, você assumiu, foi de cara, foi no AED, que é o, como é que é o nome? Assessoria de Enfrentamento à Desinformação, como é que é o nome da É assessoria? Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Então, esse foi o departamento que você assumiu no TSE. Antes de assumir esse departamento, você atuou no TSE em algum outro setor? Não, não, fui direto pro TSE como chefe de gabinete. Como chefe de gabinete. E quando chegou lá, então, nessa assessoria, que hoje em dia todo mundo sabe, né, do que se tratava, eu vi você falando em alguma entrevista, não sei se foi no Cláudio Dantas ou se foi no Alan dos Santos,
que você, de cara ali, assim, com alguns dias de trabalho, algumas semanas, alguma coisa assim, você percebeu que tinha alguma coisa estranha no ar. Fala pra gente dessa sua sensação de estranhamento, assim, de um cheiro ruim que você sentiu no início, e como é que você foi internalizando isso e percebendo que realmente a coisa era ruim mesmo. Bom, as demandas elas vinham através de mensagens de WhatsApp, então a assessoria recebia essas mensagens com um direcionamento, né, do trabalho que seria feito, ou seja, o perfil que seria analisado para a confecção de um relatório muito simples, nada de Era um grupo de WhatsApp ou era uma pessoa que te enviava a mensagem? vinha por tudo que é lado, vinha, por exemplo, de juiz do gabinete dele no STF, vinha de juiz do gabinete do TSE, entendeu? Às vezes vinha de um servidor próximo a ele, do próprio ministro, ou um servidor da presidência do TSE, sempre vinha de alguma parte, né? Então havia essa E promiscuidade de sim, servidores do. Porque você trabalhava no TSE, era servidor sim. do TSE. Então havia essa promiscuidade de servidores do gabinete do Moraes lá no STF te Uhum. mandar demandas no TSE. Então era uma Sim, sim, sim. promiscuidade institucional que acontecia. Exatamente, exatamente. Pela minha falta de experiência em trabalhar dentro do judiciário, ainda mais numa corte superior aí, até então nisso eu não havia percebido nenhum problema, né? Achei que fosse um padrão comum, uma coisa normal. Mas com o passar dos dias aí, acho que uma semana, um pouco mais, que na primeira semana você ainda está na adrenalina da posse no cargo, tudo, mas você vai na outra semana você começa já a colocar a sua adrenalina um pouco mais para baixo e trabalhar e começar, não vou dizer raciocinar, porque você raciocina sempre. Aí eu percebi que só chegavam demandas de direita. Então, assim, em quase 2 semanas, eu não vi uma demanda de esquerda. Eu questionei uma servidora e falei, olha, fulana, só vem demanda de direita, não, a esquerda não faz nada, né? Não acontece nada. Aí ela olhou para meus olhos com uma cara de, pois é, né? E de indignada também, por sinal. E eu já entendi o que estava acontecendo, né? Comecei a entender que ali existia um direcionamento eh, nas análises dos perfis que eram recebidos. Entendi. E quem mandava mensagens para o seu celular? Você falou que vinham de várias fontes. Tinha grupo, tinha gente do TSE, tinha gente do STF, enfim. Você chegava a ter algum contato pessoal com o próprio ministro ou era sempre por intermédio dos assessores? Sempre por intermédio de um juiz auxiliar ou um chefe de gabinete dele. Eu, como chefe de gabinete dele, tinha pouquíssimo contato. Ele era muito fechado, né? Poucas pessoas tinham contato. Eu tinha contato, vai, em reuniões, né? eh, praticamente em reuniões e 2 vezes antes de ele tomar posse como presidente do TSE e uma posterior. Assim, era foi pouquíssimo contato com ele. Entendi. Pelas mensagens que vazaram agora na Vaza Toga 2, que eu considerei, não sei qual a sua opinião, vou perguntar a sua opinião também. Eu considerei ainda mais grave do que a Vaza Toga 1, porque agora surgiu o esdrúxulo documento que foi a certidão de antecedentes ideológicos, podemos dizer assim, né? Que saía essa certidão, você assinava essa certidão, inclusive, junto com um servidor chamado Frederico, salvo engano. Então a gente vê essas Vários. certidões. Frederico, né? Não, na verdade eram com vários servidores. Frederico foi acho que o caso que o pessoal colocou mais, expôs mais. Mas eu assinava com todos os servidores, porque Então aconteceu um tinham problema. outras certidões, então, que eu não vi Sim, assinadas sim, por outras pessoas. foram feitas certidões para todos os presos, entendeu? Você imagina a pressão em 8 pessoas dentro do gabinete. Elas não queriam, a princípio, elas achavam que não era algo legal de se fazer, porque elas entendiam que isso deveria ter sido feito pelo próprio STF e não pelo TSE, mas através da decisão dele, ele ordenou, né, que o TSE fizesse isso, uma vez que o GestBull, que é o banco de dados de eleitores do país, ser o maior banco de dados do Brasil, inclusive maior que o das polícias, e sempre atualizado, porque a cada 2 anos existe uma atualização de informação. Então o pessoal não queria, não gostava, tava com medo já estava receoso, porque era uma situação grave.
e como eu não tinha alternativa de decidir alguma coisa, de falar, ó, e muito menos condição de fazer aquilo tudo sozinho, né? Falei, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou assinar com todos vocês. Se vocês se prejudicarem, nós vamos nos prejudicar juntos. Eu não achava justo, entendeu? Então rolou essa conversa, tipo, olha, isso aqui tal, tá, vamos fazer, mas, né, pelo menos não é se rolar algum problema, a gente se ferra junto. Então rolou chegou ao ponto Sim, sim. de chegar a esse diálogo? Sim, sim. Se acontecer alguma coisa que desagrade, que dê algum problema, eu estou com vocês. Só para você ter uma ideia, esses servidores, eles trabalharam num regime duro, severo. Imagina fazer mais de 1.500 certidões em 8 pessoas num prazo mínimo de tempo, entendeu? Então era um trabalho de 15, 16 horas por dia, sábado e domingo, e eles sequer tiveram horas extras ou folgas cedidas pelo tribunal. Mas eu, como um líder deles, eu acabei fazendo o banco de horas deles pessoalmente e falei: vocês vão descansar, vão viajar, vão aproveitar e eu abono todas essas horas. Eu sempre fui muito junto do pessoal, porque eu sei que o pessoal são servidores, eles não têm opção, como eu também não tinha, e eles não iam comprometer a carreira deles com as coisas do ministro. Então, eu falei: se vocês forem, nós vamos juntos, nós somos uma equipe. Entendi. Então, o TSE não pagava essas horas extras, mas você fazia uma compensação, um banco de horas. Olha, você trabalhou a mais, então no dia tal você pode tirar de folga, esse tipo de coisa, né? Eu fazia um pouquinho mais, porque se eles trabalharam 10 horas, porque assim, a princípio foi para eles sabem como funciona o servidor, né? Eles perguntaram, ó, nós vamos receber essas horas, para assim, e a princípio falaram que sim, mas depois foi negado, né? Não deram essas horas para eles. Aí se eles trabalham, o que eu fiz foi o seguinte: trabalhou 10 horas, então você vai ter 20, porque eu acho uma tremenda sacanagem o que fizeram com eles. Entendi. Bom, você falou aí que vocês recebiam muita cobrança, e isso a gente viu das mensagens que saíram agora na reportagem que foi publicada pelo Schellenberg, que eu até entrevistei na última quarta-feira, e a gente viu as conversas entre você e a senhora Cristina e o Uhum. Kiko Kuzahara. E ficou muito claro daquelas mensagens, né, que essa senhora Cristina, ela era a chefe, ela não sei se ainda é, você tem informação se ela ainda é a chefe de gabinete do Eu, Moraes? eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que ainda é. Certo. Pelo que a gente viu ali daquelas mensagens que foram vazadas, a Cristina era aquele tipo, até o Schellenberg ele usou uma expressão, era a pessoa que ficava ali com o chicote, ele usou essa expressão, a pessoa que ficava com o chicote, dando chicotada em todo mundo, pedindo, olha, corre, faz logo, se apressa. E a gente viu que ela era exatamente assim, e muitas vezes se respondia, olha, eu posso até fazer, mas não vai ficar um trabalho com muita qualidade, eu vou ter que correr, não dá tempo, não sei o quê. Então, a impressão que a gente que está de fora, eu nunca estive com essa senhora, então não posso falar coisas além do que eu vi dessas mensagens. A impressão que dá é que ela recebia as ordens do Moraes, o Moraes não queria saber se tinha pessoal ou não, se tinha estrutura para fazer ou não, ele quer aquilo na hora que ele quer, haja pessoas para fazer ou não. E ela incorporava o carrasco e ia dar cacetada nas costas de vocês. Essa leitura que eu tive, que eu acho que foi de muita gente, corresponde à realidade? Ela era assim mesmo? Perfeito, Ludmila. Essa leitura que você acabou de passar para o público é exatamente o que acontecia, entendeu? O pessoal, eu vi muitas reportagens dizendo braço direito, braço direito, mas na verdade, braço direito, esquerdo, as pernas, tudo é ela e não eu, entendeu? É ela que trata das coisas pessoais e profissionais do ministro Alexandre de Moraes. Entendi. Em relação a Ayrton Vieira, você também tinha bastante contato com ele ou era mais com a Cristina? Não, mais com a Ayrton. Eu tinha um contato mais pessoal, às vezes, com a Ayrton, com demais juízes, né? Mas o meu contato mais próximo, de fato, seria o Ayrton mesmo. Entendi. Sobre o Ayrton, nessa última Vaza-Toga agora, surgiu uma mensagem dele dando risada daqueles presos que estavam passando por audiência de custódia.
e ele estava se despedindo ali de um grupo, pelo que eu entendi, ele tinha cumprido lá a meta das audiências de custódia, estava se despedindo do grupo, estou me despedindo aqui do grupo, não sei o quê, e que esses presos recebam o que eles merecem, a prisão. Aí botou lá aquele emoji assim né, fazendo troça. Então, ele claramente, por essa mensagem, ele passava uma parcialidade. Ele inclusive, ele é desembargador em São Paulo. Então, ele não é um leigo. Essa Cristina, eu sei que ela não é juíza. Assim, ela é uma servidora, mas o Ayrton é um desembargador em São Paulo. Uhum. Então, assim, isso vindo de uma pessoa que é um juiz, né, de carreira, eu acredito que ele não tenha entrado pelo quinto, eu acho que ele é concursado. Então, assim, é algo muito chocante. Nessas conversas que você tinha com ele, como você tinha muito contato com ele, você percebia essa parcialidade nele? Na verdade, o Ayrton, ele tinha a opção, ele não é uma pessoa de esquerda, pelo que eu sentia das conversas com ele, mas ele tinha uma proximidade muito grande com o ministro e ali ele entendia como um trabalho e não como um outro tipo de coisa, entendeu? Mas, inclusive, o Ayrton é uma pessoa que ele, estando bem ou estando mal, ele sempre tenta passar uma coisa de sorriso, de aquilo, inclusive os emojis, eu também respondi com emojis rindo, porque dentro do ambiente daquele, se você não entrar, as pessoas, você fica meio com medo, né? De desconfiarem que você está jogando contra e estando muito próximo, o risco é maior do que quem está longe, entendeu? Então, eu acredito que as falas do Ayrton ali teriam sido falas. Ele tem um tom sarcástico para tudo, independente se ele está bem ou se está mal. E com relação a ele estar se despedindo, é porque ele já estava tentando sair e ele se sentiu desconfortável. Cada vez que ele ia sair do tribunal, voltar para o seu tribunal de origem, acontecia uma coisa e ele se sentia desconfortável em falar: não, eu vou deixar o ministro, eu vou abandonar o ministro no pior momento. Então, ele acabou ficando mais um tempo, mas assim, ele saiu logo em seguida voltou para o tribunal de origem. Eduardo Tagliaferro é o nome dele. Ele é ex-assessor do Alexandre de Moraes, à época, quando era o presidente do TSE. Ou seja, todo o processo eleitoral de 2022 estava sob a batuta do senhor Alexandre de Moraes, que tinha aí o assessor como seu braço direito referente ao que se refere às fiscalizações das redes sociais, à época, o Eduardo Talhaferro. Então, tudo passava, vamos dizer assim, pela mão do Eduardo Talhaferro. E aí, meu amigo, quando a coisa começou a vir à tona, quando as investigações começaram a aparecer, né? O Eduardo Talhaferro saiu lá do TSE e colocou a boca no trombone. Hoje ele está na Europa, não está no Brasil mais, e ele diz que tem um vasto material que já está com um canal de televisão, com uma rede de televisão da Europa, e que em breve tudo isso vai vir à tona. E ele diz, segundo ele, que muita coisa pesada vai vir aí à tona e vai deixar muita gente desesperada, inclusive a cúpula lá do Poder Judiciário, a qual ele estava lá subordinado. Bom, se isso é verdade ou não, só o tempo dirá. Mas o fato é que ele aparece com mais uma bomba aí, e apareceu com mais uma bomba, e foi o que você viu aí na entrevista dele à juíza Ludmilla. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.